Olá pessoal, professor Kiko, tudo bem? Vamos para mais um exercício aqui sobre aplicações das leis de Newton, hein? Esse exercício é sobre elevador, aqueles exercícios clássicos que aparecem sobre elevador. Olha lá, da OPF, Olimpíada Paulista de Física, está dizendo o seguinte: um homem de 70 quilogramas está em cima de uma balança dentro de um elevador. Determine qual é a indicação da balança nas seguintes situações. Item A: o elevador está subindo acelerado com aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. No item B, o elevador está subindo com velocidade constante de 2 metros por segundo. No item C, o elevador está descendo acelerado com aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. E no item D, o elevador está caindo em queda livre. Considere a balança graduada em newtons e adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, quem nunca colocou uma balança dentro do elevador e começou a brincar ali, subiu, desceu, né? Vamos pegar os dados, as informações ali, olha. Primeira informação importante, a massa do homem, 70 quilogramas, certo? Aí ele disse para a gente a indicação na balança, pessoal. Cuidado, ó. Quando ele fala da balança, aquela balança que a gente tem em casa ou que tem em farmácia, geralmente não é uma balança, é um medidor de força normal, dinamômetro. Porque balança é aquela coisa de dois pratos, a gente coloca um objeto de uma certa massa em um prato, no outro prato um outro objeto de outra massa, para ficar balançando. Quando se equilibrar, os dois pratos vão ficar na mesma altura, certo? Então, quando ele fala da balança ali, aquilo que a gente tem em casa, que a gente sobe em cima, aquilo lá está medindo a força normal. A gente vai ter o nosso peso, que é a força que a Terra puxa a gente para baixo, apontando para baixo. Como a gente está em contato com a superfície da balança, com o chão da balança, vai ter a força normal. Lembra que essa força normal é sempre perpendicular à superfície de contato. Como a superfície de contato, que é o chão da balança, está na horizontal, a força normal vai estar na vertical para cima, certo? Nas duas situações ali, olha, força peso para baixo, normal para cima. Agora, será que o valor lido pela balança, que é a força normal, vai mudar porque o elevador está subindo, está descendo, ou porque o elevador está parado? Vamos ver? Vamos lá, ele quer saber o valor dessa força normal, não se esqueça, hein? Pessoal, deu para a gente que a aceleração da gravidade ali vale 10 metros por segundo ao quadrado, o G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Tranquilinho? Vamos analisar as possibilidades. Olha, primeira possibilidade ali a gente vai ter força normal para cima, força peso para baixo. Observa que no desenho eu coloquei a força normal maior que a força peso. Então isso significa que a força resultante vai estar na vertical para cima, porque percebe que eu tenho uma força para cima, uma para baixo. Como a que está para cima está maior do que a que está para baixo, então a força resultante está apontando para cima. Isso significa que a força normal vai ser maior que a força peso. Então a força resultante vai ser a normal menos a força peso. Só que lembra da segunda lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. Então aí a gente vai ter normal menos o peso é igual a massa vezes a aceleração. Aí a gente tem duas possibilidades, pessoal. O elevador pode estar subindo acelerado ou pode estar descendo retardado. Nessas duas possibilidades, a aceleração e a força resultante vão estar apontando para cima. Então, falando em termos de forças, falar que o elevador está subindo acelerado ou descendo retardado é a mesma coisa. A força resultante vai estar apontando para cima, força normal vai ser maior que a força peso, então a força resultante vai ficar normal menos o peso, e isso é igual a massa vezes a aceleração. Tranquilo? Outra possibilidade, nessa segunda possibilidade, olha lá, força-peso para baixo, força normal para cima. Só que observa que agora eu coloquei a força normal menorzinho que a força-peso. Então, nessa situação, a força resultante vai estar apontando para baixo, a aceleração também vai estar apontando na vertical para baixo, porque a normal vai ser menor que a força-peso.
Aí a gente vai ter duas possibilidades. O elevador pode estar descendo acelerado ou pode estar subindo retardado. Nessas duas possibilidades, percebe que a força resultante e a aceleração vai estar apontando na vertical para baixo, certo? A força resultante ali vai ficar peso menos a normal, já que o peso é maior que a força normal. Só que lembra da segunda lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. Então ali eu posso escrever peso menos a normal é igual a massa vezes aceleração, tranquilo? Terceira possibilidade agora, olha, ali a força resultante vai valer zero, a aceleração também vai ser zero, as duas vão ser nulas. Isso significa que a força-peso que está puxando para baixo tem que ser igual à força normal que está puxando para cima. Para essas duas forças ali, peso para baixo, normal para cima, sendo iguais, a resultante vai dar zero. Aí o elevador pode estar parado, pode estar em repouso, lembra da primeira lei de Newton, lei da inércia. Se o objeto está em repouso, está parado, então com certeza a força resultante vale zero. Mas ele também pode estar fazendo um movimento uniforme, ele pode estar subindo com a velocidade constante ou pode estar descendo com a velocidade constante. Então ali, ó, ele está em repouso ou ele está em movimento retilíneo uniforme, que é subir com a velocidade constante ou descer com a velocidade constante, a força resultante vale zero, a força normal vai ter que ser igual à força-peso. Equacionando isso, eu tenho força resultante ali, eu posso fazer peso menos a normal ou normal menos o peso, tanto faz. As duas serão iguais mesmo, certo? Então percebe que a gente tem essas três possibilidades, mas dentro dessas três possibilidades, toma cuidado, olha, na primeira, força resultante para cima, significa que ele pode estar subindo acelerado, porque a aceleração está para cima, mas ele também pode estar descendo retardado. E aí a gente vai ter que a normal vai ser maior que a força-peso, então a equação vai ficar força normal menos a força-peso é igual a massa vezes a aceleração do movimento. Para a segunda possibilidade, a força resultante e a aceleração vão estar apontando para baixo. Então, nessa possibilidade, a força normal, que aponta para cima, vai ser menor que a força peso, certo? Ele pode estar descendo acelerado ou subindo retardado, e a equação vai ficar peso menos a normal é igual a massa vezes aceleração. E para a terceira possibilidade, a força resultante vale zero. Ele pode estar em repouso, pode estar parado, ou ele pode estar subindo com a velocidade constante, mas ele também pode estar descendo com a velocidade constante. E aí, nessa possibilidade, força resultante nula significa que a normal vai ser igual à força peso. Tranquilinho? Vamos resolver o exercício agora, olha. Lembra, peso sempre vai ser a massa vezes a aceleração da gravidade. Professor muito gordo, massa vezes a aceleração da gravidade. A massa do rapaz que está lá dentro do elevador, ele disse para a gente que é 70 quilogramas e a aceleração da gravidade é 10. Então, o peso vai ser de 700 newtons. Lembra que o peso para essa situação vai ser constante porque não está mudando a massa, nem está mudando a aceleração da gravidade. Tranquilinho? No item A, ele está pedindo para a gente calcular ali o valor da força normal, sabendo que o elevador está subindo com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Então ele está subindo acelerado. Lembra que aí a normal vai ser maior que a força-peso, então a gente vai ter normal menos o peso igual a massa vezes a aceleração do movimento. Substituindo os valores, vai ficar normal menos 700, que é o peso, é igual a 70, que é a massa, vezes a aceleração do movimento, que é 3. 70 vezes 3, 210. Mando 700 lá para o lado direito somando. Então, a normal vai ficar 210 mais 700, que é igual a 910 newtons. Beleza? Percebe que para essa situação a força normal deu maior que a força peso. Agora, para item B, o elevador está subindo com a velocidade constante de 2 metros por segundo. Lembra que se a velocidade é constante, a força resultante vale zero, é nula. Então, o que puxa para baixo tem que ser igual ao que puxa para cima. Daí a gente tem que a normal é igual ao peso.
peso a gente calculou que vale 700 newtons, então a força normal ali vai dar 700 newtons também. O item C, o elevador está descendo acelerado com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, lembra que se a aceleração está para baixo, então a força resultante também está para baixo. A força peso vai ser maior que a força normal, então a gente vai ter ali peso menos a normal é igual a massa vezes a aceleração. Substituindo os valores, peso a gente calculou que vale 700, a massa vale 70 e a aceleração do movimento ele deu que vale 1. Então ficou 700 menos normal é igual a 70 vezes 1. 70 vezes 1 dá 70. Manda os 700 lá para a direita subtraindo. Então vai ficar menos normal é igual a 70 menos 700. Menos normal é igual a menos 630. Multiplica por menos 1 os dois membros da equação. Então a normal vai dar 630 newtons. Percebe que ali a normal deu menor que o peso, né? Certo? Porque ele está descendo acelerado. No item D, o elevador está caindo em queda livre. Pessoal, se ele está caindo em queda livre, então a aceleração do movimento vai ser a própria aceleração da gravidade. Então ele está descendo acelerado. Lembra que se ele está descendo acelerado, a gente tem a mesma situação do item C. Força-peso é maior que a força normal, então a equação vai ficar peso menos normal é igual a massa vezes a aceleração. Só que agora, essa aceleração, A é a aceleração da gravidade, que vale 10 metros por segundo ao quadrado. Substituindo os valores, vai ficar peso, que é 700, menos normal, é igual a massa, que é 70, vezes a aceleração, que vale 10 agora. 70 vezes 10, 700. Então, a gente vai ter menos a normal é igual a 700. Mandei o peso lá para o lado direito, vem negativo, menos 700. 700 menos 700, zero. A força normal vai dar zero. A sensação que ele vai ter ali vai ser como se ele estivesse flutuando no elevador. A mesma sensação que o astronauta tem quando ele está numa nave lá no espaço. Seria a microgravidade. Beleza? Tranquilinho? Pessoal, qualquer dúvida, volta a ver o exercício. Vamos papiando. Valeu. Obrigadão. Tchau.